Ante a mim, confio na tua graça, regozije-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Amém. Nós já oramos, a respeito, o nosso irmão Natan Nunes está bastante feliz, depois ele conta aí para a igreja. Mas nosso irmão já orou por nós para estudo da palavra. Nós vamos meditar nesta manhã, meus queridos, sobre o tema, mesmo no meio do caos, é possível confiar. Mesmo no meio do caos, é possível confiar. Salmo de número 13. Nós estamos vivendo tempos em que muitas pessoas estão passando por muitos sofrimentos. Talvez você que está aí em casa, está passando por esse momento de adversidade. Momento de dúvidas, momentos de incerteza, momento de medo, momento de preocupação, e isso às vezes pode trazer ansiedade, pode trazer até algumas doenças físicas, e mesmo nas adversidades, nós podemos confiar no Senhor. Nós vamos pensar nesta manhã, baseados nesse salmo. Esse salmo é um salmo de Davi, esse salmo é a expressão de uma alma que estava perturbada. Talvez seja essa a sua situação, meu querido irmão. Uma alma que se sente perturbada, se sente em dúvida, se sente em medo, com tantas situações às vezes acontecendo, sejam elas pessoais, sejam elas do relacionamento familiar, sejam situações do relacionamento com o vizinho, com o colega de trabalho, sejam elas situações do nosso país, sejam elas situações do mundo. Quando nós observamos o que está acontecendo ao nosso redor, isso de certa forma pode trazer influências para a nossa vida. Algumas influências são boas, agradáveis, são positivas, mas outras influências, elas podem vir sobre nós e nos trazer situações complicadíssimas da caminhada da vida. E Davi, ele se encontrava nessa situação. Segundo alguns teólogos, estudiosos, eles dizem que esse salmo, ele foi escrito por Davi num contexto em que ele passou por aproximadamente entre 8 a 9 anos nessa situação que ele descreve nesse salmo. É uma situação em que ele estava se sentindo angustiado por várias coisas. E ele vai expressar isso, e nós vamos dividir esse salmo em 3 partes. Versículo 1 e 2, a primeira parte, o lamento. Versículo 3 e 4, a petição, como que Davi então se dirige a Deus. E os versículos 5 e 6, nós vamos ver ali como que Davi louvou, confiou, adorou o Senhor. E no primeiro versículo e no segundo versículo, ele por 4 vezes ele vai repetir a pergunta, ele vai dizer aqui, até quando? Então essa pergunta, até quando, é aqui um desabafo, esse lamento, é o abrir do coração, mesmo em meio a muitas situações perturbadas, e ele então aqui faz um apelo, que nós poderíamos dizer até um apelo desesperado, Senhor, até quando? E o primeiro até quando, ele diz assim, até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim? Nessa profunda aflição que o salmista estava sofrendo, ele então faz essa primeira pergunta, até quando esquecer-te-ás de mim? Esse esquecer-te é como se ele estivesse vendo aqui uma morte eminente. A batalha aqui estava difícil. Parece que o salmista ele não vê ajuda, não vê solução. É como se o sentimento dele fosse, bom, Deus não me ouve mais. Deus não me atende mais. Deus se esqueceu de mim. E ele então faz essa pergunta, Senhor, até quando o Senhor vai esquecer-te de mim? Talvez essa seja a sua situação. Talvez você já se sentiu assim. Senhor, o Senhor se esqueceu de mim? Eu tenho clamado, eu tenho lamentado, eu tenho pedido, eu tenho implorado. Será que o Senhor está distante? Às vezes eu e você podemos passar por essa situação, por esse momento de adversidade. Senhor, o Senhor se esqueceu de mim? Você já fez essa pergunta? Você que está em casa, você que está nos assistindo, você já fez essa pergunta? Senhor, o Senhor se esqueceu de mim?
E é interessante que ele faz a seguinte colocação: se você esqueceu de mim para sempre, parece que ele não vê solução, como diz o outro, chegou no fundo do poço, não vê uma luz no fim do túnel. Até tem uma música, né, que diz, existe uma luz no fim do túnel. Não vou cantar não, né, melhor não, né, Sara? Deixar para Sara, Brenda, Rafael, os meninos aí, Natália, né, canta muito bem. Mas existe, sim, Jesus. Porque o sentimento é nosso, a angústia é nossa, o medo é nosso, a dúvida é nossa. Deus não falha, Deus jamais falha, Deus jamais muda. Deus continua sendo Deus, Deus não se esquece do seu. Mas muitas vezes por várias circunstâncias, ou por várias tribulações, ou por causa mesmo do nosso pecado às vezes. Não estou dizendo, irmãos, que todo problema que nós enfrentamos é resultado direto do pecado, não é isso. É fruto daquele pecado original que herdamos, e nós nascemos em pecado, como o próprio salmista nos diz. Então, muitas vezes nós somos assim envoltos em muitos tipos de sentimentos, e às vezes uma mistura de sentimentos, em que nós podemos dizer, como o salmista Davi disse: Senhor, se você esqueceu de mim, e esse esquecimento é para sempre, Senhor, até quando vai durar isso? Então o momento era difícil, o momento era de angústia. O segundo, ele diz assim: até quando, ainda no versículo 1, ocultarás de mim o rosto? Observe aí o que diz o texto: até quando ocultarás de mim o rosto? Pode vir à nossa mente, ao nosso coração, aquela ideia assim, alguém disse, né, ver Deus pela nuca, né? Nossas igrejas são assim, não são? Olha como que é banco, né, aí você fica olhando a nuca do irmão na frente, não é assim? Você não consegue ver o rosto da pessoa, você não consegue ver a fisionomia da pessoa. Lá no meio do grupo que a gente trabalha, né, com ciganos, é diferente, né? Como que é o culto lá? É uma rodinha. Então todo mundo vê todo mundo, né? Os nossos cultos lá no acampamento são a roda. Nós não temos o objetivo de construir templo assim como o nosso. Pode ser que os ciganos queiram lá, né, no futuro, não sei, fazer igual nós, mas o nosso objetivo é manter dentro da cultura, que é a roda, o bate-papo, todo mundo olhando todo mundo vendo todo mundo. Não estou dizendo que isso aqui está certo e o outro está errado, ou que o outro está certo e nós estamos errados. Não estou dizendo isso. Estou falando que é o que nós vivemos hoje. Mas no dia a dia, na caminhada, eu e você, muitas vezes é como se a gente estivesse vendo, entre aspas, é como se o salmista estivesse vendo a nuca de Deus. Senhor, o Senhor não está olhando mais para mim, o Senhor não está mais me vendo. Parece que Deus estava se mostrando aqui indiferente. É o sentimento do salmista, que parece que havia uma indiferença por parte de Deus quanto ao sofrimento dele, quanto à angústia, quanto ao medo, aquilo que ele estava vivendo. Talvez você que está em casa está vivendo isso, talvez você que está aqui presente possa estar passando por algum sentimento assim: Senhor, o Senhor não vai mais olhar para mim? Eu não consigo mais ver o Senhor, eu não consigo mais ver a tua boa mão. Às vezes passamos por isso. O versículo 2 tem um terceiro até quando. Ele diz assim: até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração cada dia? Veja o que ele diz na parte A do versículo 2: até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração cada dia? Me parece, amados, aqui que o salmista, ele está, como diz o outro, no limite da sua ansiedade, no limite do que ele estava vivendo. Parece que a situação estava insuportável. Ele está aqui dizendo assim: Senhor, eu estou a ponto de perder a minha vida. Se você ler lá 1 Samuel capítulo 22, capítulo 21, capítulo 22, Davi estava passando por momentos terríveis de perseguição. Ele então foge de Saul. E aqui, irmãos, para nós lembrarmos o porquê que Davi estava vivendo isso, e porquê que Davi passa por esse momento difícil,
Vamos recapitular um pouquinho da história de Davi. Davi foi chamado lá do meio do pasto. Não é? Ele não estava lá cuidando de ovelhas? E quando o profeta chega para ungir o novo rei de Israel, lá na casa de Jessé, então Jessé apresenta vários dos seus filhos, e o profeta então, iluminado por Deus, o profeta vai dizendo, não é esse, não é esse, não é esse. Tem mais algum? Tem um menininho que está lá no campo cuidando das ovelhas. E então o profeta manda traz então esse menino. E quem é o menino? Davi. Estava trabalhando lá no campo, cuidando das ovelhas. E esse Davi, então, é ungido rei. Se coloque aqui, amados, na situação, tente viver o que Davi estava vivendo. Um garoto que saiu lá do meio do campo, saiu do lugar onde ele estava vivendo ali, apenas no meio das ovelhas, cuidando das ovelhas, protegendo as ovelhas. E ele, então, é levado ao palácio. E ali no palácio ele é confrontado com muitas situações. Basta nós recapitularmos um pouquinho a história. Davi, ele é aquele que vai até Golias, vence Golias. Davi é aquele que recebe de Saul a própria filha como esposa, ou seja, Davi agora é genro. Davi então recebe agora armas para fazer parte do exército. Davi passa a fazer parte do exército de Israel. Mas Saul começa a ver que a situação estava complicada e Saul começa a perseguir Davi. E Davi então foge. E nesse contexto que a gente citou aqui de 1 Samuel 20, 21, 22, você vai ver que Davi foge lá para a caverna de Adulão. E ele está nessa angústia. Alguns historiadores dizem que Davi compôs esse salmo lá nesse momento, nesse contexto que ele estava vivendo ali. E quando ele está clamando, é interessante que quem vem até Davi não eram soldados, os melhores soldados, não eram aquelas pessoas preparadas que se juntam a Davi. Se você for ver lá, eram pessoas que não tinham capacidade militar, não eram treinados militarmente, não tinha aquela capacitação humana. A Bíblia fala que eram pessoas que também estavam passando pela mesma situação de Davi. Eram pessoas que estavam doentes, eram pessoas que estavam ali mendigos, pessoas que estavam sendo também ultrajadas pelo governo de Saul. Não é pessoas bem preparadas que se juntam a Davi. Se coloca na posição de Davi, Senhor, eu estou clamando ao Senhor, eu estou precisando de ajuda, o Senhor me manda esse grupo de pessoas que estão mais ou menos como eu, ou talvez estão até pior do que eu. Eu vou morrer desse jeito. É isso que ele está dizendo aqui, irmãos. Ele diz nesse segundo versículo, terceiro, até quando estarei relutando com tristeza no coração cada dia? Ele se sente aqui no limite das suas forças. Quarto, até quando? Diz assim, parte B do versículo 2: até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Aqui nós temos um outro agravante, que enquanto Deus está aqui num aparente silêncio, parece que Deus não responde, parece que Deus não está atento ao que estava acontecendo, parece que Deus estava distante de Davi. O inimigo está perto dele. Ele diz: até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Talvez você esteja fazendo essa pergunta também: Senhor, até quando eu vou enfrentar este inimigo? Quando eu falo aqui inimigo, irmãos, não é o seu parente, não é o seu familiar, não é o seu vizinho. Talvez o seu inimigo é o medo, é a ansiedade, é o desemprego, ou várias circunstâncias que podem afetar a sua vida. Talvez você que está aí em casa, está aí, como diz o outro, acabrunhado, está aí angustiado, está numa situação de desespero como estava Davi. Parece que não há solução, parece que não há resposta,
parece que Deus não me ouve. Há um aparente silêncio de Deus. Meus irmãos, quantas vezes nós talvez podemos passar por isso, ou talvez você está passando por isso, ou talvez você já passou por isso. Nesses 2 primeiros versículos, nós podemos ver aqui o lamento do salmista. Até quando? Até quando? Até quando? Até quando? São 4 perguntas que têm a ver com aquilo que ele estava vivendo. Mas agora ele começa a pedir ao Senhor. Se você observar aí, observe comigo o 3º e o 4º versículo. O salmista diz assim: atenta para mim, responde-me, Senhor Deus meu, ilumina-me os olhos, para que eu não durma o sono da morte, para que não diga o meu inimigo prevaleci contra ele, e não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. Veja, meus irmãos, que Davi, no meio da dúvida, do medo, da depressão, de tudo aquilo que ele estava ali sofrendo, ele está pedindo a Deus, né, que ele pudesse então ter uma resposta. É como se ele estivesse dizendo: Senhor, olha para mim, compreenda o que eu estou passando, observe o que eu estou vivendo. Ele diz: atenta para mim, responde-me, Senhor Deus meu, ilumina-me os olhos. Veja que Davi fala isso, irmãos, porque ele está olhando para a circunstância, ele está olhando para o problema, ele está olhando para a adversidade, e aquilo estava o atrapalhando de ver Deus. Por isso ele faz essa petição. 3º e 4º versículo, nós temos aqui a petição de Davi. E a primeira coisa que ele pede ao Senhor é: Senhor, responde-me. Responde-me, porque o Senhor é o meu Deus. Eu desafio você que está aqui, meu querido irmão. Se por acaso você está vivendo alguma situação que pode ser considerada adversa, uma grande adversidade, ou até o caos, como nós colocamos no tema, né? Mesmo no meio do caos, podemos confiar. É possível confiar em Deus. E começa a mudança quando nós oramos ao Senhor. E nós podemos orar como Davi orou. Nós podemos buscar o Senhor como Davi buscou. E Davi diz: Senhor, o Senhor é o meu Deus, responde-me. Às vezes as situações, as adversidades fazem com que nós não vejamos o poder de Deus, o que Deus pode fazer. Aquilo, amados, que é impossível a nós, é possível a Deus. Aquilo que talvez nós não vemos solução, para Deus tem solução. Porque Ele é o Deus Todo-Poderoso, é o Deus soberano. Essa é uma doutrina básica das Escrituras, a soberania de Deus. Nada escapa ao controle, ao poder do nosso Deus Todo-Poderoso. E Davi então se volta para Deus e diz: Senhor, responde-me. Segunda coisa, no 3º versículo que ele diz é: ilumina-me os olhos para que eu não durma o sono da morte. Ou seja, Senhor, faz brilhar em mim novamente a luz do teu rosto. Traga brilho aos meus olhos. Traga-me novamente a alegria do teu cuidado, da tua salvação. E ele diz: Senhor, ilumina-me os olhos. As situações, as adversidades, o caos, meus queridos, eles podem embaçar a nossa vista. Eu vou precisar fazer um exame para os próximos dias. Vou ter que usar óculos, né? Achei que ia demorar mais, mas Délia falou assim: chegou mesmo, não tem jeito não. Tem que usar. Né? Isso é por causa da idade, por causa das situações, né, da nossa vida. Mas espiritualmente, amados, muitas vezes nós estamos assim, com os nossos olhos embaçados, com os nossos olhos turvos, e nós parece que não vemos, a não ser a morte. Não tem mais solução, não tem mais jeito. Davi estava assim.
E ele diz: Senhor, me ilumina, para que eu não olhe só para essa situação de morte que está aqui ao meu redor, pessoas me perseguindo, angústia no coração, medo na alma, o temor está tomando conta. Mas veja, amados, Davi faz a coisa certa, ele pede ao Senhor: Senhor, vem e ilumina os meus olhos. Por que também que ele faz esse pedido ao Senhor? Quarto versículo diz assim, versículo de número 4: para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. Irmãos, você sabia que o mundo que está ao nosso redor, ele está torcendo para você que é crente, você que está aqui, você que está aí em casa, você que está servindo ao Senhor, mas às vezes está passando por um momento de adversidade. Você sabia que o mundo ao redor, ele está torcendo para a nossa derrota? Ele está torcendo para que a nossa família seja destruída? A sociedade em geral está torcendo para que nós caiamos em alguma situação? É interessante que às vezes colegas de trabalho nosso, de escola, vizinhos, familiares, olham para nós e até dizem: oh, você é crente, você é servo de Deus, você não pode falar isso não. Você não pode fazer assim não. Ou seja, o mundo sabe até o que é certo, mas não fazem. Mas muitos dos nossos inimigos, entre aspas, muitas das pessoas deste mundo, eles estão torcendo para que haja a derrota sua, para que você caia. E Davi aqui, ele está dizendo: Senhor, olha para mim. Ele sabia que os inimigos fariam chacota da derrota do servo de Deus. Assim é no tempo que nós vivemos, amados. O mundo ao redor está torcendo para que nós possamos cair em pecado, para que a nossa família seja destruída, para que nós possamos nos afastar do Senhor. E o salmista então diz: Senhor, volta-se para nós, para que esses inimigos não prevaleçam. Existia um projeto de Deus, amados, na vida de Davi. Lembra como nós falamos anteriormente? O profeta foi lá e ungiu Davi como rei. Existia um projeto: Davi vai ser rei. Existia um plano de Deus: Davi vai ser rei. Davi vai chegar ao trono. Saul se vê perturbado por aquilo e Saul não entende que Davi vai, ou mais cedo ou mais tarde, assumir o trono. Só que Davi é uma pessoa que não queria usurpar o trono. Davi sabia que Deus estava no controle de todas as coisas. Mas Davi agora se sente tomado por toda essa situação. E ele então começa a clamar ao Senhor: Senhor, tem misericórdia, Senhor, tem misericórdia. Senhor, o Senhor tem um plano. E esse plano aponta para alguém muito superior do que eu, como rei de Israel. Esse plano tem a ver com Jesus. Se você ler o Salmo, você vai ver que Davi já fala sobre a vinda de Jesus. Ele entendia que Deus tinha um propósito, mas agora, tomado por essa angústia, por esse medo, ele então vai dizer para Deus: Senhor, será que o Senhor se esqueceu, Senhor? O Senhor vai deixar esses inimigos tomar conta, agirem e me humilharem? Eu estou aqui à beira da morte, eles vão fazer brincadeiras comigo. Como se Davi estivesse dizendo: Senhor, eu não quero vacilar, eu não quero cair. Ele busca ao Senhor, ele pede ao Senhor, ele coloca todo esse lamento, toda essa angústia, todo esse turbilhão de coisas e de sentimentos que ele estava vivendo diante do Senhor. É isso que ele faz no 3º e no 4º versículo. Mas aí nós chegamos ao 5º e 6º versículo, onde nós vemos aqui a confiança em Deus expressa de uma forma bem clara. E há um cântico, há uma celebração, há uma adoração ao Senhor. Olha o que diz os versículos 5 e 6, acompanhe comigo aí. Você que está em casa, acompanhe com a gente aí. Diz assim: no tocante a mim,
confio na tua graça. Regozije-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Vou repetir. No tocante a mim, confio na tua graça. Regozije-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Veja, meus irmãos, Davi, ele coloca diante do Senhor o seu culto, a sua adoração, o seu louvor, a sua gratidão, a sua celebração. Ele o faz porque agora, depois de viver tudo isso que ele tinha vivido, que a gente falou nos versículos anteriores, depois de ele fazer o seu lamento, depois de ele colocar diante de Deus o seu pedido, essas angústias, tudo aquilo que ele estava vivendo, toda a sua ansiedade, toda a sua preocupação, ele se lembra de quem é Deus. Ele vai nos lembrar aqui, amados, de quem é o Senhor, de como que Deus age. Ele diz, no tocante a mim, confio na tua graça. Ou seja, nós vemos aqui o alívio da alma, o alívio do coração, o alívio diante de todos os medos que ele estava vivendo. Que bênção, amados. Que bênção é nós abrirmos o nosso coração diante de Deus. Eu não sei como você está vivendo, você que está aqui, você que está em casa, talvez o que você está passando agora, nesse momento, mas há alívio, há consolo, há refrigério no Senhor. E Davi então vai nos lembrar, no tocante a mim confio na tua graça. Veja, irmãos, a graça do Senhor, ela é algo maravilhoso. E Davi agora, depois de fazer esta oração, no final desta adoração agora ao Senhor, ele vai então ver que a sua alma que estava tão perturbada recebe esse alívio, esse conforto. E ele agora vai cantar, ele vai celebrar o cuidado de Deus. Todos nós já fizemos nossos pedidos diante de Deus, mas também há um convite à adoração, a agradecer. Senhor, eu te agradeço porque o Senhor cuida de mim. Senhor, eu te agradeço porque o Senhor me ampara, porque o Senhor me sustenta. E ele diz, no tocante a mim confio na tua graça. Porque a graça do nosso Deus é Ele então colocar o seu coração, desculpe aqui a expressão, mas ela é a verdade, na desgraça humana. Graça, contrário de desgraça. O que é desgraça? O que é uma pessoa desgraçada? É uma pessoa longe da graça de Deus. É uma pessoa afastada de Deus. É uma pessoa que não compreendeu ainda quem é Deus e a sua graça que muda, que transforma, que sustenta, que cuida. E Davi estava vivendo isso antes, mas agora ele se lembra e ele diz, no tocante a mim, Senhor, eu confio na tua graça. Não vou mais olhar para o problema, não vou mais olhar para a situação, para a adversidade que estou vivendo. E ele então agora começa a cantar o que Deus fez. Veja o versículo de número 2, aliás, a segunda parte, o versículo de número 6. Cantarei ao Senhor porquanto me tem feito muito bem. O coração de Davi agora é mudado, é transformado, porque ele entende o que é a graça de Deus, ele lembra o que é a graça de Deus, e ele então louva ao Senhor, porque ele sabe, do Senhor vem a minha salvação. Que bênção, amados, é nós caminharmos sabendo que o Senhor é quem cuida, é quem ampara, e o Senhor é quem nos salva. E ele diz, regozije-se o meu coração na tua salvação. O Salmo ele vai terminar com, nós poderíamos aqui dizer a seguinte expressão, com a alta confiança em Deus, no Deus que salva, no Deus que cura, no Deus que ampara, no Deus que sustenta, no Deus que é a verdadeira paz, que traz a verdadeira paz, no Deus que traz alegria, mesmo em meio ao caos. O salmista aqui, amados, ao terminar este salmo, ao concluir este salmo,
ele vem, amados, trazer para nós o verdadeiro senso de justiça de Deus. Bom, a situação está adversa, existe o problema, existe a adversidade, existe um mundo que está lutando contra nós, que está querendo que nós caiamos, mas o Senhor é a nossa salvação, o Senhor é a nossa alegria, o Senhor é quem nos sustenta. E o salmista então ele começa agora a relembrar desse cuidado de Deus, e ele então vai terminar o salmo de número 13, no versículo 6, dizendo: cantarei porquanto me tem feito muito bem. A graça maravilhosa do nosso Deus é a base da nossa confiança. Eu e você devemos confiar em Deus. Eu e você devemos continuar firmados no Senhor. Talvez você possa dizer assim: missionário Natanael, não consigo. Missionário, você não sabe o que eu estou passando. É claro, não sei não. Mas Deus sabe. Mesmo que pareça que Deus está em silêncio, assim como Davi viveu esse sentimento. Mesmo que pareça que o inimigo vai prevalecer, mesmo que pareça que os problemas vão nos sufocar, o Senhor é o nosso Deus. Queridos irmãos, o noticiário em geral muitas vezes não vai falar isso, mas infelizmente muitas pessoas têm se sucumbido nesse tempo. No mês de junho, no Brasil, tiveram 5.000 divórcios registrados, fora os que saíram de casa, abandonaram o lar, mas 5.000 divórcios registrados. O número de suicídios no Brasil foi praticamente o mesmo das pessoas que morreram de Covid no Brasil. Então, as situações, as adversidades, elas estão aí. E as pessoas estão se deixando levar pelos sentimentos e pelas circunstâncias e pelas adversidades. Mas a palavra de Deus nos convida a confiar. Davi, ele continuou. Davi, ele foi sustentado por Deus. Como diz o outro, Davi chegou lá. Davi se tornou rei, Davi se tornou, aquela pessoa que exerceu ali o seu reinado. Davi passou por momentos difíceis, outras vezes, depois desse salmo, ele passou por outros momentos de adversidade. Davi pecou, Davi errou, mas a palavra de Deus nos mostra, e a própria Escritura registra, que Davi é chamado o homem segundo o coração de Deus. Como em meio a todos os problemas, adversidades, situações que ele viveu, até mesmo de pecado, ele pode ser chamado o homem segundo o coração de Deus. Graça, irmãos, graça, só isso, só graça. É Deus colocando o seu coração na nossa miséria, na nossa situação. Assim como Davi canta e celebra ao Senhor, eu te convido, a palavra de Deus nos convida nesta manhã, nesta oportunidade, talvez você que está nos assistindo aí posteriormente, a confiar em Deus, a celebrar esse Deus, a buscar esse Deus, a clamar esse Deus. Davi abriu seu coração, ele não guardou os sentimentos para ele, ele não viveu e ficou remoendo isso eternamente. Ele passou por um momento grande, mas o Senhor o sustentou. Assim o Senhor sustenta cada um de nós. Meu querido irmão, eu te convido a confiar no Senhor. As notícias são adversas, os problemas estão ao nosso redor. Não estou te convidando a esconder-se dos problemas, a não enxergar os problemas. Não é isso. Podemos olhar, observar o que está acontecendo ao nosso redor, mas não se deixar levar por isso. Não sei o que está acontecendo no nosso interior, no nosso coração e na nossa mente.
né? Talvez a gente não conheça o que todo mundo está passando, mas o Senhor está no controle. Mas o Senhor continua no seu alto e sublime trono. Mas mesmo assim, Ele cuida de cada um de nós individualmente, a mim e a você. E eu te convido a confiar, a buscar, a crer, a celebrar ao Senhor. Ah, meus irmãos, eu estou aí ansioso, no bom sentido, de ter ceia, pastor. Não sei como que a gente vai fazer, 2 cultos, um atrás do outro aí, para todo mundo poder cear. Um grupo fica lá em cima, outro ali na praça, os presbíteros saem aí, entrega a ceia, não sei, né? Mas celebrarmos, porque Deus é o Todo-Poderoso. Deus é aquele que nos sustenta. Deus é aquele que cuida de nós. Deus é aquele que está no controle de todas as coisas. Vale a pena confiar no Senhor. E se tiver medo, ansiedade, preocupação ou qualquer outra situação que esteja vivendo, coloque diante do Senhor, faça como salmista. Curva a sua cabeça, você que está aqui, você que está em casa. Vamos falar com o nosso Deus. Vamos clamar ao Senhor. Fale com o Senhor. Senhor, eu estou passando por isso ou por aquilo, eu estou com esse tipo de sentimento. Senhor, as notícias ao redor, elas são notícias terríveis, elas são notícias de caos. Fale com o Senhor nesse momento. Senhor, a minha alma está com medo, estou meio conturbado. Senhor, tem misericórdia de mim. Fale com o Senhor. Ou celebre o Senhor. Senhor, reaviva em nós a tua obra. Senhor, tu és o Deus da minha salvação. Fale com o Senhor. Senhor, ilumina-me os olhos para ver a tua boa mão, os teus feitos. Eu quero cantar, eu quero regozijar pela salvação. Fale com o Senhor. Senhor Deus, a nossa sociedade e muitos corações estão angustiados. As notícias que vemos, ó Pai, em todas as redes, sejam elas de televisão ou da internet, noticiários de jornais, em sua grande parte, ó Deus, é a propaganda do caos que vivemos em nossa sociedade. Não nos deixe, ó Pai, levar por essas circunstâncias, por essas coisas que estão acontecendo. Não estamos aqui, ó Pai, fugindo da realidade. Não estamos aqui, ó Deus, fechando os nossos olhos para o que está acontecendo ao nosso redor, seja no nossa cidade, no nosso país, no mundo, seja no nosso íntimo, no nosso coração. Nós não queremos fugir dessas coisas, mas nós as colocamos diante do Senhor. Todas essas situações caóticas que temos, ó Pai, observado e talvez até vivido, nós apresentamos diante de Ti, porque Tu és o Deus Todo-Poderoso. Renova, Pai, nos corações que estão angustiados, que estão ansiosos, que estão com dúvidas, que estão com medo, a alegria da salvação. Traga iluminação aos olhos, ó Pai. Se tem alguém, ó Deus, que está com medo até de morte, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, restaura a alegria, a paz. Ó Deus, traga, ó Deus, confiança, e que nós possamos, ó Deus, desfrutar desta paz verdadeira que vem do Senhor, ó Pai. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor, porque o Senhor não se esquece de nós. Louvado, adorado, engrandecido seja o Senhor, porque o Senhor está no controle de todas as coisas. Nada escapa, ó Deus, ao Senhor. O Senhor é quem nos sustenta, o Senhor é quem nos ampara, o Senhor é quem nos livra do mal, o Senhor é que firma os nossos pés na rocha. Portanto, toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor. Que nós, ó Deus, possamos estar com a nossa mente, o nosso coração, ó Deus, alinhados à vontade do Senhor, perceptíveis de qual o querer do Senhor. Quando vierem as dúvidas, as preocupações,
Que os nossos olhos, ó Deus, continuem fitos no Senhor, firmados no Senhor, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Trate o coração de cada um que aqui está, ó Deus, aqueles que estão em casa, aqueles que estão nos ouvindo nesse momento, que nós possamos, ó Deus, ter essa paz verdadeira, que sejamos curados pelo poder que há no nome do Senhor Jesus, que possamos ser restaurados, em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Só o Senhor que pode fazer isso. Por isso nós te oramos, por isso que nós te pedimos, mas também já te agradecemos por tão grande bênção de podermos desfrutar desta comunhão com o Senhor, de podermos, ó Deus, vivê-la na nossa vida, no nosso cotidiano, e que assim, ó Deus, nós possamos ser bênção na vida das outras pessoas, a começar na nossa casa, que nós possamos ser bênção na vida dos nossos familiares, que nós, ó Deus, possamos ser instrumento de bênção na vida de muitas pessoas. O mundo carece, ó Deus, de pessoas que estejam firmes na rocha, e queremos ser isso. Queremos, ó Deus, ser agente de bênção, canal de bênção na vida de muitos outros, ó Pai. Ó Deus, muitas pessoas ainda precisam ouvir do Teu Evangelho. Faz com que cada um de nós possamos testemunhar do Senhor onde estamos inseridos. Que o Senhor continue vocacionando cada um de nós naquilo que é propósito do Senhor. Em nome do Senhor Jesus, que a bênção do Senhor possa estar sobre nós. Louvado, engrandecido seja o Senhor. Nós te oramos, nós te agradecemos, no nome que tem todo o poder, no nome de Jesus. Amém. Querido irmão, continue confiando no Senhor. Mesmo no caos, é possível confiar. É verdade, é possível confiar. Podemos confiar e devemos confiar. Deus abençoe sua vida. Tenha um bom restante de dia. E convido aí os irmãos a estarem conosco logo mais, 19 horas. Você pode enviar aí a mensagem para o diácono Rafael, marcar sua presença. Ou se você não tem condições de estar conosco, né, no nosso canal aí do YouTube, 19 horas, essa transmissão online. Deus abençoe. Deus abençoe.